somos responsáveis para levar esse Jesus Cristo que salva para as pessoas. A nossa campanha está terminando, mas os projetos de missões nacionais estão aí para nós ajudarmos. Nós temos um projeto de Solanta, nós temos um projeto de Viver, nós temos a capelania escolar, temos a capelania prisional. A capelania prisional, gente, é muito importante. Para vocês terem ideia, a Missão Batista tem uma congregação dentro do presídio de Linhares. Eles atuam lá fazendo um trabalho com os presos. Então, eles têm uns cultos lá de domingo, dia de domingo, os cultos parece que é na quarta-feira também. Então, os batistas têm feito um trabalho excelente nas escolas e também nos presídios. E nós não vamos parar, nós vamos continuar avançando, levando a palavra de Deus àqueles que precisam, avançando, levando Jesus Cristo àqueles que necessitam de Jesus. Se a gente olhar ao nosso redor, tem muitas pessoas que precisam ser salvas. E quando Jesus manda a gente ir, a gente tem que ir e anunciar que só Jesus Cristo salva. O versículo que nós, durante o mês, né? Tema da nossa campanha está em João 14, versículo 6. Vamos toda a igreja ler juntos. 14, 6 e 7. Pronto, está ajeitado lá. Respondeu Jesus, toda a igreja: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecerem, conheceriam o Pai, também o meu Pai. Amém? Então nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma verdade negociável para nós, irmãos. Que nós possamos ter em nossos corações e anunciá-la. A campanha de missões se encerra hoje, então quem veio preparado para ofertar, que assim faça. Quem não, nós vamos prorrogar, né, as ofertas até o final do mês de outubro esse ano. Esse ano nós vamos fazer diferente, né, Sim. Para que os irmãos ainda tenham oportunidade. O nosso alvo, enquanto igreja, é apenas de R$3.000. Todos os anos a gente tem alcançado muito mais e nós cremos que assim também será. Mas estamos felizes porque fizemos uma campanha e a igreja se entendeu um pouquinho mais. A cada campanha a gente entende um pouquinho mais do que é esse trabalho maravilhoso. Nós vamos continuar divulgando todas as campanhas. Nós temos um projeto especial da Igreja Batista que Viva a Minha Pátria, que recebe refugiados afegãos aqui no Brasil. Nós já estamos com 170 afegãos sendo acolhidos em São Paulo. Nós íamos apresentar hoje para vocês, vamos colocar no grupo do WhatsApp. Mas pesquise lá no site de missões, né? E busque saber. Então é muito importante nós não sabemos o que nós estamos fazendo, né? Nos 4 cantos desse Brasil. Então nós queremos agora chamar o Ministério de Louvor e queremos agradecer a toda a igreja pelo empenho, pela dedicação, pela acolhida dos missionários, por todo o suporte que vocês nos deram como igreja. Nós agradecemos, né, Graça? Sim, muito obrigada. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Convido a igreja a se colocar de pé. A gente está louvando e iniciando mais um período de louvor. Amém? E já perguntando, todos vocês estão felizes? Amém? Amém? Não importa se o Vasco vai vencer ou se o Flamengo vai vencer, vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus. A alegria de vocês está pelo Flamengo? Não? Vasco? Não? É por quem? Jesus! Amém. Glória a Deus. Então vamos entoar esse cântico, amém?
estamos alegres porque Jesus é o motivo único e exclusivo da nossa alegria. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E a gente tem que proclamar aos quatro cantos da terra. Sei que a terra tem canto, mas a gente tem que ir a todos os lugares proclamar que só Jesus Cristo salva. Amém. E exclamar. E às vezes a gente escuta um não daquela pessoa que fala: não, eu não quero ir para a igreja hoje. Não, eu vou no próximo domingo. E às vezes a gente pergunta: vai valer a pena a gente ficar assistindo? Senhor, vale a pena viver uma vida de negação aqui? Olha, o que eu estou perdendo? Às vezes nossa mente pensa assim. Mas nossa esperança tem que estar em Deus, na nossa salvação, porque só Jesus Cristo salva. Vamos cantar, e essa é a verdade. Vai valer a pena? Sim, vai valer a pena, porque quando o grande dia chegar, vocês vão cantar com o mestre ao lado dele e falar: Senhor, valeu a pena. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima
ótimo saber que vai valer a pena. Vai valer a pena. E nós temos que dedicar, enquanto a gente está aqui, nossa canção a Ele. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. Não a nenhum homem, não a nenhum rei, mas somente a Deus. Porque toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Amém. Está sentado
paz do Senhor Jesus, amém? É sempre uma alegria estar na presença do Senhor, adorar o teu santo nome, cultuar e exaltar o nome do nosso Deus, amém? Se esconde o sol e já a noite descendo sempre em a Deus subir, ardente prece ao céu de Jesus, Jesus amado, meu graças quero dar por tua proteção, Senhor, amém. Me proteger de mil perigos ao meu redor. Quanta novidade em te olhei, ao conduzir com tanto amor. Jesus amado, meu graças quero dar por tua proteção, Senhor, amém. Senhor, amém. Faz-me, mestre, que eu possa estar junto contigo no eterno mar, onde para sempre pode mostrar. Serei guiado por tua mão, Jesus, Jesus amado, meu graças quero dar por tua proteção, Senhor. Soberano Deus, Pai celestial, queremos te agradecer nessa hora, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estar na tua gloriosa presença, Pai, cultuando e exaltando o teu santo nome. Nesse momento, a igreja quer cultuar o teu santo nome, Pai, através dos dízimos das ofertas. Pedimos que tu nos abençoe para que nós tenhamos sempre esse desejo do nosso coração, que estamos contribuindo financeiramente para o sustento da tua obra nessa localidade. Pedimos em favor dos demais atos deste culto que o Senhor vai dar daqui a instantes. Amém. E tudo vem colaborar para a nossa igreja espiritual. Agradecemos por todas estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 A paz seja convosco, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. A paz seja contigo. Que
está nos acompanhando pelo Instagram, que está também no nosso canal, canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Seja muito bem-vindo. Hoje é um dia de festa, hoje é dia de encerramento de missões, hoje também é dia de celebração da ceia do Senhor, hoje é dia de celebrarmos o nosso Deus, esse Deus lindo e grandão que nós acabamos de louvar, esse Deus que a gente não consegue viver sem Ele, esse Deus que uma vez eu vi no letreiro de caminhão dizendo assim: você pode até viver sem Deus, mas morrer sem Ele será um grande problema. Existem tantas pessoas que dizem que não precisa de Deus para viver, mas até essa pessoa que diz isso só está viva por causa do Senhor, porque com um simples estalar de dedos, o Senhor pode tirar o sopro da vida de uma pessoa. Então, nós só estamos aqui nesta noite porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. E hoje eu queria celebrar a ceia com você e queria contar para você um episódio da ceia que eu queria que você guardasse no seu coração, porque o que você vai aprender da ceia hoje você deve lembrar todos os dias da sua vida, sobretudo nos dias difíceis. Quem passa por momentos difíceis da vida aqui? Faz assim para eu saber. Ah, pastor, de vez em quando eu passo por momentos difíceis. De vez em quando, eu pensei que era só eu. Eu pensei que era só o pastor. Irmãos, eu tenho uma notícia triste para te dar. De vez em quando esses dias ainda virão. De vez em quando você ainda vai passar por esses momentos. E quando eu fizer essa pergunta outra vez, infelizmente, você também vai levantar a mão de novo. Pastor, eu continuo ainda passando por momentos difíceis da vida. Mas tem uma notícia maravilhosa para te dar. Você que está em Cristo e nova criatura é. Um dia, para todo sempre, os momentos difíceis vão deixar de existir. Eu estava falando do céu para alguém essa semana, e eu estava falando que lá no céu não tem dores, lá no céu a gente não vai ficar, e aí eu brinquei com a pessoa, que disse assim: lá no céu a gente não vai ficar nem gripado, nem gripe, que é uma coisa que eu detesto ficar, resfriado, com alergia, gripe, eu tenho uma raiva de gripe, se eu soubesse quem fez o vírus da gripe. Mas lá no céu nem gripe vai ter, lá no céu a gente não vai passar por dificuldades, lá no céu a gente não vai nem precisar pedir oração para as pessoas. Ore por mim, porque o Senhor da oração estará conosco para sempre ali, e Ele mesmo diz, Sole, que você nunca mais vai chorar, porque o Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Nunca mais você vai precisar passar por momentos difíceis, nunca mais você vai precisar chorar por dores, por perdas, porque o Senhor e você estarão para sempre juntos na eternidade. Oh glória! Esta é uma palavra que acalenta os nossos corações. E aí, eu queria celebrar a ceia com vocês, hoje contando algo muito especial. Então, preste atenção. Todos os 4 evangelhos, meu bem, falam acerca da Santa Ceia. Marcos, Mateus, Lucas e João. Todos 4 falam desse episódio. Mas Marcos, Alana, traz uma informação importante, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Marcos, seu xará Marcos, diz lá no finalzinho da narrativa, no capítulo 14, que Jesus fez com os discípulos uma coisa que Ele amava fazer. Irmãos, Jesus passou por todos os ministérios da igreja, igual eu brinquei aqui um dia, né? Eu passei por quase todos os ministérios dessa igreja. Nessa igreja eu cheguei, eu fui líder de jovens. Assim que cheguei, vim para cá para ser líder dos jovens. Lembra, Jonathan? Eu era o líder, eu era seu líder. Eu era líder dos jovens daqui da igreja, Léo, um dia. Depois o tempo passou, eu virei professor de escola bíblica dominical. Depois o tempo passou, eu me tornei algo que eu me senti tão honrado que eu fiquei uma semana sem dormir. Eu fui consagrado diácono daqui da igreja. Eu fiquei uma semana, filha minha, né, sem dormir. Eu acordava e falava: meu Deus, eu sou um diácono agora. E ficava impressionado com aquilo. Imagine quando eu me tornei pastor. Eu fiquei um mês sem dormir, chorei horrores aqui. E passei pelo ministério do diaconato. Depois eu fui da diretoria. Na diretoria eu só não fui tesoureiro.
mas passei por todos os outros cargos, e nem do Conselho Fiscal. Fui passando de diretoria em diretoria, e sempre ali como primeiro vice, como segundo vice, como secretário, ajudando a igreja em todas as áreas que eu podia. Depois eu fui para o evangelismo. Esse trabalho de evangelismo que vocês fazem, foi eu, Marcelo e Adriano, que iniciamos lá atrás. Íamos nós três visitar. Depois Adriano foi para São Sebastião da Vala. Ficou eu e Marcelo, todo domingo, visitando, cantando, tocando violão na casa dos outros, era. E depois Marcelo, ela voltou para a Bahia. Aí eu fiquei sozinho. E fiquei um bom tempo ali fazendo esse ministério. E depois então eu fui enviado para o seminário. E hoje eu sou o pastor. Jesus também passou por vários ministérios. Sabemos que ainda não havia essa designação. Jesus era professor de escola bíblica, e o lugar que ele mais gostava de ensinar não era nem na igreja. Jesus gostava de ensinar na rua, porque ainda não tinha essa ideia, né, configurada de igreja como nós temos aqui. Ei, titio, ele vai ter que vir aqui me dar um abraço. Olha que amor, gente. Oh, glória. E aí? Olha o Jonas ali, ó. Vai dar parabéns pra mim. De novo? Hoje? Foi que dia seu aniversário? Meu Deus, ele quer que a gente cante parabéns para ele. Foi aniversário dele. Bora cantar parabéns, bora. 1, 2, 3. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Gabriel! Oh, glória! Isso é um amor. Tchau, seu flamenguista enrustido. Voltando aqui o nosso papo. E aí Jesus, ele ensinava na escola bíblica dominical, na praça, nas ruas. E ele tinha uma tática interessante, Tenorim. Quando Jesus estava na praia, ele subia no barco, pedia para os discípulos chegar um pouco para trás, de sorte que todo mundo que estivesse na areia, visse ele. E ele que estava no barco, via todo mundo. Quando ele estava em área aberta de planície, ele subia no lugar mais alto e deixava o pessoal no lugar mais baixo. Um desses lugares que ficou famoso, uma EBD dessa, foi um lugar chamado Monte das Oliveiras. E ali ele proferiu um sermão que ficou conhecido como o Sermão do Monte. Aí, meus amados, dentre todas essas questões que eu estou falando para vocês, Jesus foi professor de escola bíblica, ele foi do ministério de intercessão, porque ele amava orar, e ele orava às vezes no momento em que os outros não queriam, na hora do bem do sono das pessoas, ele ia orar. E aí quando ele voltava, os discípulos estavam arriados, dormindo, ele tinha uma característica, ele fazia o que, Duda? Isso, ele chamava os discípulos, ele sempre acordava os discípulos. É claro que isso tem um significado. Jesus está sempre acordando a igreja para orar. Enfim, nesse momento aqui que nós estamos na ceia, Jesus estava exercendo a função de um pastor. E ele celebrou a ceia pela última vez. Sofia, no momento que ele estava celebrando a ceia, ele repartiu o pão, o cálice, deu graças ao Senhor, fez aquele rito todo, e depois ele pegou o microfone e foi para o ministério de louvor. Por quê? Porque Jesus amava louvar a Deus também. Aqueles hinos em aramaico. Se você me perguntar assim, pastor, o senhor assiste a novela da Record? Não assisto porque eu não tenho tempo, mas ainda é melhor do que você assistir as outras. Mas as partes que eu mais gosto das novelas da Record é nos momentos em que se tem os hinos em original, ou em hebraico, ou em aramaico, ou em grego. Aquele momento é lindo. E Jesus cantou lá em aramaico um hino do cantor cristão, que a gente não sabe qual foi. Claro que não existia cantor cristão ainda, né? Mas ele cantou
certamente algum cântico da época, ou alguns salmos, ou algum provérbios, não sei. Mas o fato é que o texto diz assim: e então, depois de ter cantado um hino, ele saiu para o Monte das Oliveiras. Amados irmãos, pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? É aqui que eu quero te pegar. Pergunta primeiro que eu faço: Jesus sabia o que estava esperando ele depois dali? Depois que saísse dali, da ceia? Sabia desde sempre. Ok. Jesus ensinou o tempo todo aos discípulos, preparando eles para este momento? Sim. Eles entenderam em todo momento isso? Não. Não entenderam. Mas Jesus sempre sabia que ia passar por aquilo, e mesmo assim, ele louvou a Deus. Naquele momento ali, Jesus podia fazer um pedido de oração no meio do culto, dizer assim: irmãos, façam uma roda aqui, orem por mim, porque quando eu sair daqui, eu sei que eu vou ser preso e vou morrer, eu nunca mais vou celebrar essa ceia com vocês, então eu quero fazer um pedido de oração, orem para que eu possa suportar a dor que eu vou passar agora. Jesus não fez isso. Ele podia fazer esse pedido de oração, talvez os discípulos até entendessem ainda mais, ou não, botasse ele no meio e todo mundo botasse a mão na cabeça dele e orasse por ele. Só que eles iam orar em nome de quem? Se Jesus disse que a gente tem que orar em nome dele, eles iam dizer: em nome do Senhor mesmo, Jesus, que o Senhor seja livre? Não. Jesus, sabendo do momento de aflição que o esperava, Jesus louvou a Deus. E isso tem algo para falar comigo e com você. O que, pastor? Eu perguntei para vocês se vocês têm momentos de aflição. Eu perguntei para você que está em casa aí, se você passa por momentos difíceis. Você disse que sim. Então, nos seus momentos difíceis, até peça pedido de oração, até faça pedido de oração, até peça para que as pessoas orem por você, e você mesmo até ore. Mas não se esqueça, meu irmão, minha irmã, de louvar a Deus. Mesmo nos momentos difíceis da sua vida, louve o nome do Senhor. Cante, abra os lábios, o coração, e louve ao Senhor teu Deus. Jó, com a sua vida, louvou a Deus. E veja o que aconteceu. Jesus, no momento mais crítico do seu ministério, ele não orou, nem fez pedido de oração para nenhum dos discípulos. Ele louvou ao Senhor. Ele louvou. E na mente dele, Jonathan, e no coração dele, ele estava louvando com consciência, falando com Deus igual a gente fica de vez em quando está no ônibus, quando está caminhando. Às vezes, quem é que está lavando roupa, o prato aqui, e na mente ali não fica falando com Deus? Quem não faz isso, né? Cida, você aqui limpando a igreja e conversando com o Senhor, às vezes só na mente, às vezes falando mesmo, mas às vezes só na mente, né? Porque tem alguém do nosso lado, a gente tem que falar na mente. Imagino eu que ali naquele momento, Jesus estava na mente dele, falando com o Pai, dizendo: Senhor, me dê forças, para que eu possa suportar a dor que me espera. Eles ainda não entendem, mas eu estou louvando o teu nome, sabendo do que me espera. Irmãos, amanhã é segunda-feira, talvez, muito talvez, até sexta-feira você tenha que resolver um pepinão, um problemão no trabalho, na sua igreja, ou na sua casa. Mas antes de qualquer coisa, louve ao Senhor, louve sempre. Pastor, quando a gente louva a Deus em momentos de dificuldade, acontece o quê? Boa pergunta, Whitney, boa pergunta. Vou dizer para você, quando em momentos de dificuldade você louva o Senhor, sabe o que acontece, meu irmão? Você sente paz. Nos momentos de dificuldades da vida que você louva a Deus, você sente paz. Uma paz que nem você mesmo às vezes sabe explicar. Meu Deus, eu estou passando por isso tudo, estou louvando e estou sentindo. É a paz que Cristo proporciona, é a paz que você sente quando você louva em meio à dificuldade o nome do Senhor nosso Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Portanto, no momento de dificuldade,
louve ao Senhor. Olha, lembra-se disso, tá? Na minha dificuldade, não abre logo o balcão chorando, pressionando Deus, né, irmão Zélio? Ah, Deus, eu sou teu servo, por que eu estou passando por isso? E no seu... Não. Diga, Senhor, louvado e engrandecido seja para sempre o teu santo nome. Amém. É com essa consciência que eu quero celebrar a ceia com você. Eu quero convidar meus diáconos que vai fazer a distribuição dos elementos. Você que é de outra igreja, está aqui, está em comunhão com o Senhor, em comunhão com sua igreja, está em comunhão com o seu irmão, fique à vontade, pode celebrar a ceia conosco, examine a você mesmo aí, cada um, e então participe da ceia. Só para ajudar aqui meus diáconos, eu vou pedir para aqueles que vão participar ficarem de pé, só para eles passarem mais fácil aí, tá bom? Depois você pega o elemento e senta de novo. Então vamos lá. Dado tudo isso que eu já contei para vocês, antes de ter cantado um hino e saído, antes, Jesus pegou o pão e deu um novo significado. Ele disse: este agora representa o meu corpo, que é tomado por vós. Comam sempre ele em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o cálice, que não era como esse aqui, era um cálice de barro, grande. Ele levantou os céus, deu graças a Deus e disse: amigos, este agora representa o meu sangue, que é derramado por vós, ou por amor de vós. Tomem ele em memória de mim. Com esta consciência, então, que nas aflições da vida, além de orarmos, nós precisamos também louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus, sem saber, às vezes, até as aflições que nos esperam. Louvemos sempre ao Senhor. Comamos do pão e bebamos do cálice neste momento em comunhão juntos. Para nós. Senhor, meu Deus, Pai nosso Cristo, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Amém, Jesus. Agradecer por este dia Obrigado, meu Pai. maravilhoso. Agora, Senhor, por essa ceia, Senhor, Amém, meu Deus. tão especial, Oh, glória. que a gente agora possa alimentar também da tua palavra, meu Pai Celeste. Nós te agradecemos, Amém, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Amém. Obrigado, diaconisa. Os meus diáconos vão voltar aí para pegar os cálices, então facilita a vida deles aí, por gentileza. Enquanto isso, eu converso com você e com você que está em casa. Olha só, eu vou falar e vocês completam. Jesus disse, quando as crianças quisessem ir até eles: impeçam essas crianças chegarem até perto de mim. Foi não? Como é que Jesus disse? Vou dizer de novo, vocês me corrigem, tá bom? Vocês completam. Jesus disse: quando as crianças quiserem chegar perto, impeçam essas crianças chegarem junto de mim, que eu não gosto de menino. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus, e de todos aqueles como a elas se tornarem semelhantes. Foi desta palavra que me lembrei quando me aconteceu o seguinte episódio essa semana. Presta atenção. Estava eu lá em casa, Micácia, e de repente eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que eu não conhecia, um contato que eu não tenho, né? E aí eu olhei, e aí de repente a pessoa se identificou, falou, escreveu lá: pastor, sou eu, Esther. Eu gostaria de saber do senhor se eu posso ter a oportunidade de louvar o nome do Senhor lá na igreja. E aí eu logo me lembrei quem era Esther e lembrei do que Jesus disse. Jesus disse: deixai vir a mim. Como é que eu vou dizer não, não pode não? Não pode não, Esther, louvar o nome do Senhor. Com certeza, Esther. Domingo manda a música, e ela me mandou na mesma hora. E eu queria que você que está em casa e que você que está aqui agora louvasse ao Senhor e conhecesse essa pequenina, grande menina
chamada Esther, que é mensageira, já está aqui aos cuidados das educadoras aí, da Milena, da Karine, da Karen, né? Vem, Estherzinha, venha louvar o nome do Senhor, e então, em seguida, estarei fazendo a reflexão dessa noite. Por isso que Jesus disse o que disse.
Por isso que Jesus disse o que disse. Vamos lá. Hoje nós estamos então finalizando a campanha de missões nacionais. Uma campanha linda, maravilhosa, que o Senhor nos proporcionou com o tema Só Jesus Cristo Salva. Quero já de antemão parabenizar todos os envolvidos nessa campanha, toda a equipe de promotores de missões, que estiveram por trás dando apoio, todos os outros ministérios, cantina, todos os ministérios. E, sobretudo, as nossas promotoras de missões, Luana Paixão e a Clarice Santos, fizeram uma dupla abençoada, foram para o acampamento de missões, passaram 2 dias lá, se capacitaram e voltaram com todas as experiências, articularam aí um mês todo de programação, com o missionário, com a palestrante, com a Ana. Foi um mês maravilhoso e eu tenho certeza que você também está muito feliz. Então vamos lá. Setembro foi o nosso mês de missões nacionais e como Deus trabalhou na vida dessa igreja. Não foi, irmãos? Como Deus trabalhou. Talvez alguns não sentiram nada, tá? Talvez alguns de vocês não sentiram nada, não fez muita diferença. Talvez alguns de vocês não aprendeu nada e nem ouviu a voz do Senhor. Que coisa triste se isso aconteceu. Mas a maioria foi tremendamente impactado pelo que Deus fez conosco. No primeiro domingo, na abertura da campanha, eu preguei, abrindo a campanha, mostrando que Jesus é o caminho. O tema foi justamente esse: Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E eu me lembro que enfatizei só em Jesus como o caminho. E nesse dia, Deus falou muito conosco. Deus falou conosco e aprendemos que o homem se dá mal porque quer trilhar o seu próprio caminho. Vocês lembram? A gente enfatizou bastante isso. O homem se dá mal porque ele quer trilhar o próprio caminho dele, ele quer fazer as próprias escolhas dele, e isso não dá certo. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final dele é caminho de morte. E aí, os olhos e a língua do homem o corrompe e o homem se perde. Mas aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que só Jesus Cristo salva, esse encontra o caminho, o verdadeiro caminho que conduz à vida eterna. E aí, irmãos, na quarta-feira seguinte, o seminarista Guto Bianca nos trouxe a mensagem: quem é Jesus para nós? Nos levando a conhecer um pouco mais quem Jesus é e o que o Senhor Jesus significa para mim e para você. No domingo seguinte, nós tivemos uma palestra importantíssima acerca da conscientização, da importância do cuidado com a saúde mental, a prevenção contra o suicídio, a depressão, o estresse e tantas outras coisas que foram abordadas aqui pela Nara. Eu vi que quando nós abrimos o culto, a Nara estava aí online nos assistindo pelo Instagram. Nara, se você ainda está aí, eu quero novamente agradecer a você em nome dessa igreja, porque aquela palestra foi esclarecedora, foi maravilhosa, foi edificante. Deus falou muito conosco, tá? Deus continue abençoando a sua vida. E ali Nara nos trouxe reflexões importantes acerca deste cuidado. Irmãos, na quarta-feira seguinte, foi a vez do Léo Bobbio. Léo Bobbio reforçou ainda mais o que a palestrante Nara falou no domingo. E Léo ainda reforçou e esclareceu e nos compartilhou momentos práticos, exemplos práticos, exemplos pessoais e exemplos bíblicos acerca da depressão, da ansiedade, do estresse e tudo relacionado à saúde mental. E como nós aprendemos, e como nós vimos que a depressão, a saúde mental já era algo que atingia os irmãos lá no Antigo Testamento. Ninguém dava esse nome ainda, mas Léo nos fez lembrar de homens como Elias, de Judas e tantos outros que passaram por momentos de estresse, de momentos de depressão e momentos em que sua saúde mental foi afetada. No
domingo seguinte nós tivemos uma palestra acerca da importância da capacitação de uma pessoa estar apta a dar os primeiros socorros para alguém necessitado. Se você não veio, vai lá no canal durante essa semana, assim que eu puder, eu vou editar, eu guardei, vou editar e vou colocar lá, porque aquelas informações podem salvar literalmente uma vida. Eu mesmo aprendi muita coisa neste dia, que eu tinha curiosidade, eu já tinha muito desejo de fazer o curso, mas graças a Deus estive aqui 0%, não paguei nada, ainda aprendi de graça da minha própria igreja, pela Diane Bianca. No domingo à noite, isso foi no domingo de manhã, no domingo à noite, nós tivemos o testemunho e despertamento para o trabalho de implantação de igrejas lá em Fortaleza, pelo pastor missionário Ítalo Marcos, que todo mundo que estava aqui já viu, já foi impactado, foi maravilhoso. Quem não viu também pode voltar aqui no canal. Você que está em casa, volta no canal e você vai ver tudo lá descrito, já tudo editado, já está tranquilo aí para você assistir. E aí a gente aprendeu muito também do ID de Jesus, né? Do quanto a gente às vezes fica aprisionado no ambiente, né, comunitário, da igreja, e esquece do que a gente pode fazer lá fora. Aí na quarta-feira seguinte, o seminarista Marcelo Antunes nos trouxe a mensagem: atitudes de fé promovem milagres, onde nós fomos desafiados a usarmos a nossa fé para vivermos experiências com Deus mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, não tem como viver experiência com Deus sem ter fé. Não é fé só no sentido de acreditar que Deus existe, mas é depositar toda a sua confiança nele. Aquilo que você pede, você precisa crer que o Senhor vai responder. Porque Jesus disse isso, né? Se falássemos com Ele, crendo, receberíamos. E essa mensagem nos despertou para isso. No domingo seguinte, nós tivemos a jovem Ana Kathleen, que foi a jovem lá de Aripiri, que veio nos falar da sua experiência ali na Amazônia e também da sua experiência de trabalho de evangelismo na sua escola. Ana está ainda cursando o ensino médio e já faz um trabalho de evangelismo na escola, falando da graça, do amor, da bondade do Senhor Jesus. Ana, com 17 para 18 anos, está fazendo o que adultos nunca fez no trabalho. Existem adultos que nunca falou nem que é um cristão, por vergonha, ou seja lá por quê. Irmãos, não seja um cristão 007. O cristão 007, porque ele não é um cristão, agente secreto, ninguém sabe que ele é cristão. Seja um cristão em que você, por onde passar, todos possam reconhecer você como um grande homem de Deus, como um servo de Deus. E Ana, lá na escola, fala isso. Ana, no intervalo dela, não fica falando de menino. Ana, no intervalo dela, não fica falando besteira, não fica contando piada. No intervalo dela, Ana reúne as amigas, os amigos, para proclamar o Rei de Deus. E como eu gostaria que toda a minha juventude estivesse aqui, para ver que é possível ser jovem e viver experiências profundas com o Senhor, para perceber que pode sim ser um adolescente e viver intimidade com Deus. E Ana nos mostrou isso, nos relembrando da importância do ID de Jesus. Aí, quando eu pensei que já estava assim, Deus já está transbordando, falando conosco, veio a quarta-feira seguinte, e o nosso diácono Oswaldino nos trouxe a mensagem privilégios e cuidados, era o tema. E nessa mensagem, nós somos desafiados a repensarmos a postura que temos tido diante de Deus, em relação ao que ouvimos e em relação ao que praticamos. O diácono Oswaldino enfatizou muito na ideia de que a gente ouve, e essa não foi a primeira vez que ele falou. Ele já havia falado isso em relação à escola bíblica. Irmãos, a gente vem aqui na escola bíblica, a gente aprende, e onde a gente tem colocado isso em prática? A gente aprende que tem que evangelizar, mas a gente não sai para evangelizar. A gente marca bem para o evangelismo, uma igreja com 100 e poucas pessoas, aparecem 3, 4, 5, a gente dá glória, hoje tem 5. A gente combina para ir para uma visita, aparece 3, 4, hoje tem 4. E tem dia que tem que ir sozinho. Lembra que eu falei aqui que lá atrás já era um problema? Só tinha 3, depois só ficou 2, depois eu fiquei sozinho.
ainda continua sendo um problema para nós. Tem 10 anos que eu sou pastor dessa igreja, pregando, falando, e tem 10 anos que você tem ouvido. E desses 10 anos, a mensagem de Diácono Oswaldino nos provocou a repensarmos: o que é nesses 10 anos que eu estou colocando em prática, que eu estou aprendendo? 10 anos só comigo, porque os membros fundadores aqui, como a diaconisa emérita e a Aparecida, que é fundadora da igreja, está aqui há mais de 20 anos, passaram por todos os pastores. Então, meus irmãos, essa mensagem ela nos provocou e nós precisamos dar uma resposta. O que nós estamos colocando em prática daquilo que temos aprendido? Outra coisa que me chamou muita atenção na mensagem do Diácono Oswaldino na quarta, irmão Zé, é que ele falou: o missionário vem aqui, a gente já sabe, vai ser tremendo, batata. O missionário vai dar testemunho, vai mostrar fotos, vai falar, a gente vai aplaudir, a gente vai dar glória a Deus bem alto, a gente às vezes vai lá, pega a ficha, ajuda aquele missionário, mas para por aí. Não foi isso, Adolfo? Você provocou Deus através do irmão? E nós precisamos avançar e sair dessa zona de conforto. Irmãos, não existe uma igreja aqui em Vila Velha com uma zona de conforto mais do que a Ilha das Flores. Por quê? Pensa. O nosso bairro é um bairro sensacional para se morar. Quando eu falo isso, tem os pessimistas do lado que falam na hora: já foi, pastor, hoje não é mais. Irmãos, ainda continua sendo. Se vocês vissem ou soubessem como é o bairro que eu cresci em Salvador, meus irmãos, você é da glória a Deus morar na Ilha das Flores. Nosso bairro é um bairro gostoso, um bairro residencial. A gente tem tudo perto aqui, tudo perto ao nosso alcance. Você vai ter quer oração, tem um pastor ali perto. Você quer comprar um açaí, tem uma ali. Você quer vir para a igreja, é perto da sua casa, está tudo aqui. Aqui é maravilhoso. Só que ser tudo muito bom e muito fácil para a igreja não combina. Porque as coisas para o reino de Deus só caminha, papai, é uma coisa isso, quando há dificuldades, quando há os perrengues para construir suor, a igreja se une, ora, contribui, não falo como está no interior, contribui, né? Se une, faz campanha, faz cantina, e é isso, é a luta, meu Deus, oh, glória, o tempo está pronto. E agora, pastor? Agora a gente vai botar a grade, aí vai campanha, e ora, e vai, aquele sofrimento, glória a Deus. Agora precisa trocar a caixa de som, pastor, que está ruim. Então bora lá, e campanha, e vai. É assim que é bom. Quando a igreja tem dinheiro para tudo, essa igreja não vai ver. É uma coisa impressionante. Quando está tudo beleza, ninguém tem disciplina na igreja, certinho, a igreja é um pastor, o pastor é uma igreja, o diácono na bênção, o ministério de louvor é sem vaidade, ninguém briga. Se o ministério de louvor não me dá trabalho, rapaz, me dá trabalho de não servir. Mas eu não estou querendo dizer que é para vocês me darem trabalho ou eu dar trabalho para vocês, não é isso que eu quero dizer, não. O que eu quero dizer é que a gente pode aproveitar essas facilidades. A gente pode aproveitar essa bonança que Deus sempre nos dá aqui nessa igreja. Porque esse é um lugar tão aconchegante, tão confortável, um povo tão bom. Irmãos, quando eu vou pregar fora em outras igrejas, eu fico desesperado, com saudade de estar aqui logo no outro domingo. Vocês são diferentes. Vocês têm algo que eu não sei explicar. Eu pregando aqui, ó, e olhando para vocês, olhando para o rostinho de vocês. Rapaz, tem igreja que eu vou pregar, tem lugar que eu vou pregar, que eu fico doido para acabar logo a mensagem. Parece que eu estou falando uma coisa, o pessoal está em outro planeta. As expressões me dizem isso. Vocês não. Por isso que todos os missionários que vêm aqui, todos, saem daqui apaixonados. Todos os pastores que vêm pregar aqui, saem daqui apaixonados. Porque vocês são diferentes. Vocês reagem de uma forma diferente. Vocês participam de uma coisa de uma forma diferente. Vocês glorificam, vocês acompanham a mensagem, vocês são lindos, né? E lindas. Mas isso tudo, a gente pode botar isso no pacote e fazer isso melhorar ainda mais.
E a mensagem nos provocou a isso. E hoje, nós vamos finalizar então. Isso aqui tudo já é a mensagem, tá? Não estou fazendo ainda a introdução, não. E hoje nós finalizaremos a ênfase da campanha apenas porque missões não param. A gente só vai finalizar hoje aqui a ênfase da campanha do mês. Mas missões, irmãos, não começa o mês terminando o outro. Missões é a vida da igreja. Sempre. Só tem essa divisão de estaduais, mundiais e nacionais. Mas uma igreja que não faz missões não devia nem existir. Nós somos frutos de missões. E nós devemos gerar filhos chamados missões. Portanto, vamos sentar então na roda com Jesus agora. Eu quero convidar vocês a sentar na roda com Jesus e seus discípulos e participar de uma conversa que eles tiveram e tentar decifrar, Zé Carlos, aquilo que eles não entenderam de imediato. Torinho, eu sei que você está aí na portaria do seu prédio. Pega a sua Bíblia aí agora. Em João, pega todo mundo a Bíblia. João, capítulo 14. A partir do versículo 1, nós vamos sentar na roda com Jesus e com os discípulos. Eles estavam sentados conversando. A gente vai pedir licença agora, vai sentar do lado deles e vai tentar entender aquilo que eles não entenderam de repente. João capítulo 14, versículo 1. Posso ler? Vamos lá. Eu não combinei nada com Ana, com Esther. Esther cantou a música que eu tinha batizado na ceia, e o que eu quero abordar com vocês aqui também, não é? A importância do louvar em todo tempo, adorar, permanecer louvando e adorando. Olha só o que Jesus diz. João capítulo 14, versículo 1. Não conversa, não perde sua atenção, fica comigo. Não se turbe o coração de vocês. O que Jesus quer dizer? Em outras palavras, tá? Eu vou traduzindo. Não se preocupa não. Não fica com o coração angustiado não. Não fica com o coração dolorido aí, desesperado. Não. Faça uma coisa. Olha o que ele diz. Creiam em Deus, creiam também em mim. Pronto, irmãos. Não fica com o coração desesperado. Creia no Senhor. Creia em Deus, creia no seu Filho Jesus Cristo, creia no Espírito Santo e descanse. Aí, Jesus disse o seguinte, uma informação que para eles ainda ninguém sabia. Na casa de meu pai há muitas moradas ou aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Ou seja, o que Jesus quer dizer? Às vezes a gente lê esse texto aqui e fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não nos teria dito. O que Jesus está dizendo assim? Lá no céu há muitas moradas. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, se não houvesse, se não fosse assim, eu não disse isso para vocês. Lá tem muitas, mas muitas moradas. Aí ele continua e diz assim, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Lá no céu há muitas moradas, há muitas. Se não tivesse, eu não disse isso para vocês. Eu não sou mentiroso. Já menti para vocês alguma vez? Jesus dizendo, eu já menti? Não. Quando eu falo, só para um parênteses assim, quando eu falo com alguém assim alguma coisa, a pessoa fala assim, mentira. Eu falo, eu minto, velho. Pastor, mente? Não, pastor, desculpa, não quero dizer que você mente. Não, eu já ia dizer, eu sei. Você tem esse conceito assim, mentira, né? Mentira. Não, eu não minto. Jesus queria dizer para eles assim, eu não minto. Se não houvesse essas moradas, eu não tinha dito para vocês. Lá, tem muita. Aí a notícia que ele dá. E eu vou para lá. E eu vou preparar lugar para vocês. E eu vou voltar. E eu vou levar vocês para estarem comigo onde eu estiver. Aí que vem agora uma parte interessante. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus disse. Estamos sentados com Jesus na roda dos discípulos, ok? A gente está sentado aqui com ele. Aí ele disse assim, vocês conhecem para onde eu vou. Aí aparece um menino chamado Tomé. E Tomé diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho?
Pegaram? Vamos lá. Jesus disse: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês sabem o caminho. Olha o Tomé que levava tudo assim. Jesus vai para onde? Ué, Senhor, a gente não sabe onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber o caminho? Irmãos, Jesus sempre estava por ali viajando, andando, indo e voltando, viajando ali para pregar a palavra. E ele tinha caminhos que ele sempre traçava. E idas para Jerusalém, por exemplo, no dia que ele sai ali de uma determinada cidade, e ele está voltando para Jerusalém, e ele faz uma volta e passa em Samaria. Ele podia chegar mais rápido se ele viesse direto, mas ele faz uma volta e vai para Samaria, para lá encontrar a mulher no poço de Jacó. Foi de propósito. Então Jesus tinha caminhos, tinha rotas que ele traçava. Aí Tomé pergunta: Senhor, a gente não sabe onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Aí Jesus responde para ele que nós aprendemos aqui, e ficou marcado para sempre a resposta de Jesus. Jesus disse: olha, Tomé, eu sou o caminho. Eu próprio sou o caminho. Mas eu não sou só o caminho, eu também sou a verdade. E eu também sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você realmente me conhecesse, vocês conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Se vocês me conhecessem, vocês conhecessem a Deus, vocês me conheceriam. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam a Deus. Irmãos, para mim está claro aqui. Jesus está falando que vocês estavam discutindo de manhã na escola bíblica dominical. Eles ainda não haviam entendido o real propósito do Evangelho. Eles ainda não tinham se convertido de verdade. Eles estavam com Jesus, estavam tendo aula de EBD contínua com Jesus, mas a conversão, o entendimento, o esclarecimento que o Espírito Santo dá, ainda não tinha acontecido. Por quê? Porque eles estavam sempre perguntando: Senhor, não entendi. Senhor, o que quer dizer isso? Senhor, o que você estava querendo falar com aquilo? Senhor, explica-nos esta parábola. Então, Filipe diz assim: Senhor, opa aí, um pediu para ele mostrar o caminho. Filipe fala assim: Senhor, quando Jesus está dizendo, se vocês conhecessem meu Pai, Jesus fala assim, aí Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra o Pai para a gente, Senhor. Olha só, Senhor, mostra o Pai. E isso nos basta. Se o Senhor mostrar o Pai, acabou a conversa, a gente vai entender logo. Aí Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Durante tanto tempo, Filipe, que eu estou com você, você ainda não me conhece. Você ainda está nessa de eu mostrar o Pai para você. De hoje eu acredito para você que quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vê a mim, porque nós somos um. Mesmo depois de ter estado com você tanto tempo, você não me conhece. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo, estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Ou seja, Filipe, olha o seguinte: se você não crê em mim pelo que eu estou te dizendo, creia pelo menos pelas obras que eu já realizei. Creia pelo menos pelo que você já viu. Irmãos, Jesus tem feito coisas maravilhosas na vida de tanta gente, e mesmo assim as pessoas ainda não creem nele. Jesus tem feito tantas coisas na vida das pessoas, e nem pelas obras, que Jesus não queria que ninguém fosse atrás dele pelos milagres, mas ele fez os milagres por causa da dureza de coração das pessoas, e porque somente assim as pessoas dizem assim: realmente, isso é algo que ninguém nunca fez, somente a vida de Deus isso pode acontecer. Mas mesmo assim, tantas pessoas que viram Jesus, andou com Jesus, ouviu a voz de Jesus, não creu em Jesus. Portanto, Jesus está dizendo para mim e para você que está sentado na roda da conversa aqui, se você não crê em mim pelo que eu tenho dito, creia pelo que eu tenho realizado em sua vida. Creia pelas obras que eu já fiz.
Creia pelo que o Pai já fez com você através de mim. Aí ele conversa com o Papa e diz, versículo 12: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aqueles que creem em mim, aqueles que realmente me reconheceram, que confessaram o meu nome, que levaram a sério essa ideia de que só Jesus Cristo salva, ainda fará obras maiores do que essas que vocês viram e ficaram tão admirados. E de fato, todos aqueles que creram no Senhor fizeram coisas tremendas ao pregar o Evangelho no nome de Jesus. E ele finaliza o papo dizendo: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Irmãos, eu quero finalizar essa mensagem mostrando para vocês 5 pontos que nós aprendemos com toda essa história. O primeiro ponto, que Jesus é o único caminho que conduz o pecador à reconciliação com Deus. Amada igreja, você que me ouve em qualquer dia, em qualquer horário, pelo nosso canal, você que está ao vivo no Instagram, não há outro caminho que conduz o homem até o céu. Não há nenhum outro caminho que conduz o homem a encontrar, a ver a Deus e morar eternamente com Deus, senão o nome Jesus de Nazaré. Não há nenhum outro nome que salve, a não ser o nome de Jesus. Por quê? Só Jesus Cristo salva. A segunda coisa que nós aprendemos é que Jesus é a única verdade de Deus para o homem. Jesus disse: olha, eu sou a verdade, além de ser o caminho. Deus, Ele escolheu o seu Filho para se tornar carne e ser a própria verdade revelada para mim e para você. E é por causa do nome de Jesus de Nazaré que eu estou aqui nessa noite. Como eu já disse para vocês em outras oportunidades, eu nem merecia ser um pastor. Se eu fosse olhar para a minha vida, se eu fosse olhar para quem eu era. Mas coube ao Senhor ter misericórdia e ter me resgatado do lamaçal do pecado e me trazido para viver uma nova vida com Ele. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora eis que tudo se faz novo. Aleluia. A terceira coisa que nós aprendemos é que Jesus nos garante a vida eterna com Deus. Jesus disse: talvez. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês, eu vou para lá, eu vou voltar de lá e vou levar vocês para morar eternamente nos céus comigo. E então os santos reinarão no Senhor. Como a gente canta de vez em quando, né? Vamos 24 anciãos na entrada de Jerusalém, nós reinaremos com o Senhor. A quarta coisa que nós aprendemos é que Cristo nos faz refletir para que a gente saiba a razão da nossa fé. Porque uma pergunta que você pode fazer é: pastor, vamos ser claros, Jesus podia ser mais claro para eles também. Jesus às vezes dava um roteiro, usava um exemplo, usava uma parábola. Por que Jesus dizia logo isso é isso? Jesus não fazia isso. Ele de vez em quando fazia isso, fazia aquilo outro de lá. Ele fazia um arrudeio para poder falar alguma coisa. Não, irmãos, não. O que Jesus fazia era fazer as pessoas refletirem. Por isso que ele usava parábolas. Por isso que ele dava exemplos para a pessoa refletir. Jesus faz isso para a gente refletir e ter certeza da razão da nossa fé. Portanto, toda vez que você lê a Bíblia, irmãos, pare, dê uns 30 segundos, 1 minuto de bug na sua mente e fica assim: como é que o Senhor quer dizer isso para mim? Ele faz você refletir. Por isso que ele falou essas coisas com os discípulos. E quinto e último, que todos nós temos a missão de continuarmos a propagarmos as boas novas do Senhor Jesus. Cada um de nós que estamos aqui,
Cada um de nós que está aí, ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, você não foi chamado para ser um cristão só para ficar na igreja, dando glória a Deus, glorificando, louvando, né, fazendo as coisas aqui da igreja interna. Não. Nós somos os chamados para fora. Nós não fomos chamados para dentro. Aqui a igreja é uma agência. A gente entra aqui cru, sem saber de nada. Aqui a gente vai aprendendo a manusear a Bíblia, a entender a Bíblia. A gente começa daqui a pouco a dar testemunho. Daqui a pouco a gente já começa a pregar. Daqui a pouco a gente está saindo para evangelizar, para falar da graça que nos foi dada. Você não foi chamado só para ser dizimista. Você não foi chamado só para ofertar para missões. Você não foi chamado só para comprar na cantina para ajudar um missionário. Não, meus irmãos. Vocês foram chamados para algo muito maior. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite é: desse muito maior, o que é que você tem feito? Desse muito maior, o que é que você tem colocado em prática? Porque talvez você seja uma pessoa de oração. E você é uma pessoa que ora. Ó, pastor, eu oro. Ó, pastor, eu fico em casa, eu leio a palavra. Ó, pastor, eu ajudo na minha comunidade, eu faço isso, eu faço isso, aquilo. Mas o Senhor tem algo muito maior para você. Jesus quer alcançar pessoas ainda através de você, meu irmão, minha irmã. De você, Esther, que cantou aqui, Estherzinha. Deus tem algo ainda muito maior para você. Além do só louvado, Senhor. Deus quer que você faça isso que você fez aqui lá na escola. Lá na escola, na hora que tiver todo mundo no recreio, Deus quer que você chegue assim para seus amigos e fale assim: faz uma roda aqui, a gente fazer uma brincadeira. Quando elas vão odiar, você começa a louvar. Começa a louvar. E começa a orar. E perguntar: quem aqui quer um pedido de oração? E eles vão te contar. E você vai orar. E você não vai ser reconhecida só como a Estezinha do sexto B. Você vai ser reconhecida como uma menina que serve ao Senhor. Aleluia. Lá no trabalho é assim que você tem que fazer, meu irmão. Porque na hora dos apertos, até o seu patrão vai até você pedir oração. Né, Jonas? Tem gente que sabe o que eu estou falando. Tem gente que sabe o que eu estou dizendo aqui. Mas infelizmente, talvez nem todos. Talvez você que está aí me ouvindo, me assistindo agora, não tenha vivido essas experiências ainda. Você não falta o culto, você está ali na pegada, mas Deus tem algo muito maior para você. E assim eu finalizo este culto, meu irmão, minha irmã, lembrando das palavras do irmão Lázaro, né? Antes de ir ter com o Senhor, ele compôs uma canção que dizia isso, né? O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para ti é bem melhor. O que Deus preparou para mim e para você, irmãos, está além da nossa compreensão. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos faça compreender as maravilhas dele para nossas vidas. Amém, irmão? Amém, irmão? Eu quero fazer uma pergunta rápida e direta. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa, ouviu a palavra? A palavra tocou em seu coração. E eu queria te perguntar se você quer dar um passo para Jesus hoje. Se hoje você entende que sua vida está estagnada e você diz: pastor, eu ouvi essa palavra, rapaz, ela sacudiu meu coração, sabe de uma? Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, porque hoje eu entendi que só Jesus pode me salvar. Se você quer, meu irmão, minha irmã, eu te peço que faça assim: que eu quero, pastor. A partir de hoje eu sou um servo, uma serva de Deus. Você quer? Você quer voltar? De novo, né, Vítor? Você quer voltar para Jesus? Você que está em casa aí, se você quiser voltar para Jesus, ou você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, procure uma igreja perto de você, vá para lá, procure o pastor e diga: pastor, eu aceitei Jesus e eu quero servir a Jesus a partir de hoje. Então ore comigo assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos pela vontade do Senhor nas nossas vidas, pelo teu imenso amor. Obrigado porque o Senhor, meu Deus, tem falado aos nossos corações, porque o Senhor falou conosco durante todo este mês, anunciando as maravilhas do Senhor, nos despertando. Ora, o Senhor nos acolheu, ora, o Senhor nos deu um beliscão, ora, o Senhor nos deu um tapa no pé da nossa orelha. Este mês o Senhor fez de tudo conosco,
Pai, mas nós queremos te agradecer, porque o Pai corrige o Filho, e nós aceitamos a correção do Senhor. Nós queremos doar muito mais do que temos doado. E quando a gente fala em doar, Pai, a gente só pensa em dinheiro, mas nós queremos doar a nossa vida, queremos doar o nosso talento, queremos doar o nosso dom, porque foi o Senhor que nos deu, então a gente quer devolver, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela vida dessa igreja que eu tanto amo, essa igreja que é uma igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos, para ter o cuidado de pastorear, de cuidar. Que o Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, continue nos abençoando, para que consigamos e continuemos a avançar aqui na Ilha das Flores, neste bairro tão maravilhoso que o Senhor nos plantou aqui. Assim nós te pedimos, Pai, que o Senhor aceite, meu Deus, essa pessoa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador nesta noite, que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, e que o Senhor, Pai, possa receber esse meu irmão, esta minha irmã, que está voltando para o teu aprisco nesta noite, depois de ter passado um período de esfriamento ou um período distante do Senhor. Pai, graças a te damos, nos dá uma semana na tua paz. Assim nós choramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Mãozinha no seu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Pronto, o culto acabou, você que está em casa aí foi uma bênção. Agora eu tenho uma informação para te dar. Vou falar isso sem nem saber o que aconteceu. Daqui a pouco, quando a gente chegar em casa, porque os crentes aqui, ninguém está olhando na internet para saber negócio de eleição e está ligado no culto. Então quando você chegar em casa, você já vai saber quem foi que ganhou as eleições. Para presidente, para governador, para senador, para deputado federal e estadual. Eu, como seu pastor, quero te fazer um pedido. Não fique fazendo jogo do contra, não. Se você votou em Bolsonaro e Bolsonaro perdeu, meu irmão, abrace Lula a partir de hoje e ore 24 horas por ele, para que ele encontre a graça de Jesus, para que ele não se corrompa, para que ele ande reto no caminho do Senhor, do jeito que Deus traçar. Porque, irmãos, se Lula ganhou hoje, a gente não pode ficar no contra. Lula é anticristo, Lula é do diabo, Lula vai fechar a igreja, não sei o que. Irmãos, para com isso. A gente tem que caminhar junto com a autoridade. Agora, se Lula perdeu, meu irmão, você que votou em Lula, não fique com essa festividade, não, brigando em grupo de família, de igreja, seja lá o que for. Abraça o Bolsonaro, liga em Deus em oração, pede a Deus que use ele, que use a esposa dele, para que não haja corrupção, para que o nosso país seja uma bênção, para que as coisas melhorem. Não fica ali na torcida, para que dê as coisas erradas, para o candidato que você votou, perdeu seu voto, volte um dia. Não, meus irmãos, isso é burrice. Perdoe a sinceridade. Se você votou aqui em Casa Grande perdeu, quem ganhou foi Nonato, meu irmão, a partir de hoje você é aqui com o Nonato aqui, ó. Na hora que o Nonato sair e outro vier, você agarra aqui com o outro, ó. Não fica torcendo, não. Não fica torcendo, não. Contra, não. Isso é uma infantilidade. Tá certo, meu irmão? Tá certo, meu irmão? Depois ninguém vem pra cá dizer besteira. Ó, tá vendo? Pastor Bolsonaro. Tá vendo, pastor Lula? Eu morro e não conto para quem eu votei. Que a gente possa ter essa noção. Que a gente possa sempre estar orando pelas nossas autoridades, pelos nossos